Eu tava pensando aqui que às vezes a gente fica meio confuso, meio perdido. O que, com o que pensar em relação a Deus, em relação à religiosidade, à espiritualidade. E a gente sabe quantas religiões existem e quantos caminhos diferentes a humanidade tomou durante a história mesmo, né? E é normal a gente se sentir perdido nesse sentido, porque não importa qual religião a gente tenha, o que a gente segue, a gente sabe que a gente é muito pequeno e muito insignificante, né? Perto da criação, do Criador de todo o universo. E o que eu venho pensando, assim, numa conclusão que eu cheguei de uns tempos pra cá, é que a questão da gente pagar pelos nossos atos, eu acho que, pelo menos pra mim, de tudo que eu ouvi até hoje, das coisas que eu vivi, juntando as coisas que eu penso, eu acho que a gente paga pela nossa intenção, sabe? Eu acho que no final das contas a gente vai pagar pela nossa intenção, muito mais pelo nosso agir. Por que eu digo isso? Porque o agir, ele pode ser muito relativo. Ele pode muito bem, ele pode ser muito relativo por causa de tantas variantes que a gente tem na nossa sociedade, na forma da gente agir com as pessoas. E o tempo todo a gente faz escolhas, certo? Então a gente escolhe todas as vezes, com todo o contato que a gente tem com uma outra pessoa, a gente escolhe que forma a gente vai agir naquele momento. Então definir que algo tá muito certo ou muito errado, claro que tem coisas mais fáceis da gente definir isso, né? Uma pessoa que faz um mal muito grande pra outra, né? Sei lá, matar, coisa desse tipo. É fácil da gente definir como certo e errado. Tem coisas que é muito nítida e é um consenso no mundo inteiro e em todas as épocas, certo? Mas eu acho que tem coisas pequenas no nosso dia a dia que às vezes a gente erra ou acerta e nem percebe que tá errando ou tá acertando. Por isso que eu cheguei nessa conclusão da intenção. Porque às vezes você tá cometendo ali um pequeno erro aqui, um pequeno erro ali, mas você tá acertando, você tá buscando acertar, você tá acordando todo dia e pensando: hoje eu vou ser uma pessoa melhor, hoje eu vou agir melhor, hoje eu vou ser mais educado, mais atencioso, mais empático com as pessoas. Eu vou olhar pro meu semelhante e vou tentar entender por que ele tá agindo daquela forma, que ele pode estar passando por uma coisa que eu não sei. Então, eu vejo a intenção como um negócio muito poderoso. Mais poderoso do que o agir. E eu não sei se eu tô me fazendo entender completamente, mas eu tenho certeza que tem pessoas que agem com a intenção de levar o mal, e o agir, nesse caso, pra mim, ele é fichinha perto da intenção que aquela pessoa tem de estar levando mal. Você entende? A intenção, pra mim, parece ser um negócio muito, muito importante. E eu já tô repetitivo nisso, né? Mas imagina que eu cometo uma certa ação que vai afetar várias pessoas. Vou tentar dar esse exemplo. De que eu cometi uma ação que vai afetar um determinado grupo de pessoas. E ali, na sua maioria dessas consequências, a maioria dessas consequências que vai ter por conta daquela minha ação,
são coisas positivas. E a minha intenção é de levar coisas positivas. E talvez ali no meio, uma pessoa ou outra se magoe, mas a maioria ali ainda entende e pode tomar como lição aquela ação que eu tive. Será que dá pra entender? Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu venho aqui pro YouTube, faço um vídeo falando sobre um determinado assunto, certo? E eu falo aquilo como eu realmente faço na intenção de levar coisa boa, de passar um aprendizado, alguma experiência, coisas que eu assimilei e quero levar de bom para a pessoa que está assistindo. Então eu pego e faço esse vídeo, faço de um assunto, e aí 100 pessoas assistem e eu consigo passar coisas boas para 90. 90 pessoas daquelas 100 que assistiu aprenderam algo com aquilo, levaram algo de bom para a vida delas. Só que 10 não. 10 se ofenderam, 10 se sentiram prejudicadas. Ou seja, talvez eu tenha prejudicado alguém indiretamente. Mesmo tendo a intenção de levar algo bom. Eu acho que eu tô me enrolando muito nesse assunto, me enrolando. Mas eu acho que dá pra entender. É mais ou menos isso. Eu tô entregando algo pra um grupo de pessoas que na sua maioria vai conseguir assimilar, vai gostar, mas aí vão ter uma pequena parcela que pode se sentir prejudicado pelo aquilo. É nisso que eu vejo a força da intenção, e é nessa tecla que eu quero bater nesse vídeo, sobre a intenção. E a gente tem que prestar atenção em qual intenção a gente está tendo no nosso agir, entende? Na ação que a gente está cometendo ali. E ter cuidado com isso. E ter cuidado. Porque se você é uma pessoa que vive de boas intenções, sabe, eu odeio aquela fala de boa intenção, o inferno tá cheio. Eu odeio essa frase, odeio. Ai, de boas intenções, o inferno tá cheio. Pô, você tem que ter mal intenção, então? Você tem que ser uma pessoa mal intencionada? Que pra mim é uma palhaçada. Pra mim é totalmente o contrário. Eu acho que a gente tem que pensar em qual intenção a gente está tendo em cada ação que a gente comete. Para não ferir as outras pessoas, para tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Perfeito a gente nunca vai ser, nós somos pessoas imperfeitas, nós somos seres imperfeitos, mas também somos seres que podem evoluir a cada dia se formos pessoas bem intencionadas.